Ele é um dos data warehouses mais rápidos que tem em questão de rapidez das consultas. E você vai começar a perceber isso quanto mais dados você tiver. Ele é muito bem otimizado para consultas de larga escala, enquanto você está trabalhando com gigas ou até terabytes de dados, especificamente. Assim como grande parte dos produtos de cloud, ele é serverless e também é totalmente gerenciado. Então você não precisa se preocupar com configuração. Você já consegue só abrir ali o BigQuery e já usar ele na hora. Mas ao mesmo tempo, ele também vai te dar ferramentas para você conseguir otimizar a sua gestão dos dados, performance e custo. Falando em custo também, você tem duas formas de investir no BigQuery. Pode ser tanto por um custo fixo, onde você compra basicamente espaços de processamento, ou por demanda, em que você vai usando e vai pagando conforme você vai usando. E além disso, também te dá a possibilidade de carregar os dados em tempo real, no formato streaming, para dentro das tabelas do BQ. O seu uso também é bem simples. Você usa através do SQL padrão, ou você também pode escolher o legado, que é uma outra sintaxe, mas recomendado é realmente usar o padrão, que é o que todo mundo aqui deve conhecer mais. Você tem, além disso, uma fácil também gestão dos dados. Você consegue criar propriedades e grupos de segurança em cima disso, compartilhar só o nível de dataset, compartilhar nível de tabela, compartilhar nível de projeto, e dar tipos diferentes de permissão para cada pessoa naquilo. Você consegue acessar o BQ de várias formas, desde o seu próprio interface visual do console, ou até APIs com outras linguagens de programação, e até comando de linha, enfim, tem muitas formas de você acessar, não só pela interface que o GCP te proporciona. Além disso, como a gente falou antes, você tem uma integração nativa com outros componentes do Google Cloud, além de outras ferramentas externas ao Cloud, que é o Google Analytics, o Ads, e até ferramentas externas que tem uma configuração nativa com o BigQuery. E além disso, como a gente até mencionou, você tem a possibilidade de criar modelos preditivos usando o BigQuery Machine Learning. E aqui falando em dois exemplos reais de uso e de vantagens que o BigQuery traz para o negócio. Então, esse é um caso da L'Oréal. Em linhas gerais, o objetivo da L'Oréal era: eu quero fazer ações digitais para incentivar vendas nos meus pontos das lojas físicas. Então, eles usaram o BigQuery para tratar uma série de dados, fazer uma série de rearranjos e segmentações, e também usou um ferramenta de machine learning para verificar qual é a probabilidade de fazer uma ação para esse cluster de usuários que influencie na venda nas lojas físicas. E aí os resultados foram um incremento de 2,5 vezes a receita das lojas físicas e o retorno de investimento de 2,8 vezes por conta do uso do BigQuery para essas ações digitais. Um outro exemplo é esse banco canadense, chama HEB. Eles são usuários de SAP e também tinham alguns desafios tinham muitos processos manuais de manipulação de dados para fazer as análises, tinham dificuldade de tratar dados híbridos, tinham uma janela muito grande para gerar os insights. Então, eles adotaram também a tecnologia do Google BigQuery para fazer a modernização da infraestrutura de dados. Também passaram a fazer análise de dados híbridos e, por fim, começaram também a usar ferramentas de machine learning para alguns cenários. E aí, os resultados foram, primeiro, um ganho extraordinário de 2,2 milhões de dólares canadenses por conta do aumento de produtividade, ou seja, trabalhos que eram feitos manualmente, que levavam horas do time técnico, passaram-se a fazer tudo manualmente, e esse time foi trabalhar com a inteligência, não ficou mais se preocupando com a questão manual do tratamento dos dados. E um outro ponto importante aqui foi um ganho de 4 milhões de euros canadenses por conta de melhorias nas ações para diminuir a perda de cliente, né, ou a redução de churning. Então, isso também é um outro ponto que o BigQuery traz de vantagem aí para o negócio.
O que a gente está vendo aqui é uma arquitetura bem simplificada de como funciona o BigQuery na prática. Vamos começar então da esquerda para a direita. Você tem duas formas de ingerir dados no BigQuery, e aí você pode ingerir por tempo real, que ele possui um custo, ou por lote. O lote é gratuito, então você pode carregar ou extrair dados do BigQuery de forma gratuita se for em lote. Se for streaming, tem um custo por gigabyte. O BigQuery, ele separa armazenamento de processamento, tanto que até o custo é separado dessa forma. A gente pode até pensar, mas isso não vai então deixar o processamento mais lento, já que tem que buscar os dados em outro local? Isso não necessariamente, porque ele é otimizado para fazer esse tipo de coisa. Quando você separa armazenamento do processamento, você ganha escalabilidade. Quando o processamento não depende dos dados e vice-versa, você consegue não só ter uma previsibilidade de quanto você precisa em cada um, mas também diminuir e aumentar conforme forem suas necessidades. Sendo que a conexão entre eles chega a petabits de velocidade, então não tem muita preocupação nesse sentido. Além disso, para começar a extrair dados do BQ, você tem várias formas, como a gente falou, desde usando o próprio SQL, você pode fazer requisições usando a REST API, você pode usar a interface dele ou até usar o comando de linha, e você também tem APIs para até 7 linguagens apoiadas oficialmente pelo Google, além também de outras bibliotecas criadas por usuários que não são oficiais, mas funcionam perfeitamente. Essa daqui é a visão inicial que todo mundo vai ter do BQ. É bem similar a qualquer outro data warehouse, né? Você vai ter aqui a sua parte de editar as suas queries. Aqui embaixo, você vai ter a sua parte para ver os resultados. E vamos explorar um pouquinho aqui na esquerda quais são as opções que você tem para acessar no BQ. Se a gente clicar em Query History, a gente vai ter todos os jobs que a gente mandou para rodar, o status de cada um. A gente pode também ver o resultado se a gente tiver salvo na cache. A gente pode também consultar queries salvas, que a gente pode rever depois. Geralmente queries são mais usadas, vão estar aqui. Histórico de jobs externos, então se a gente mandar algum load, alguma cópia através do comando de linha, ou até do próprio interface visual, a gente vai ver aqui. Esse próximo aqui, Transfers, são ferramentas de integração nativa que o BigQuery tem com outras ferramentas. Aqui embaixo do Transfers, a gente tem a parte de você poder programar queries para rodar em diário, em hora, ou seja, uma forma de orquestrar suas queries. Você tem como monitorar também o uso do BQ, gerenciar a capacidade, essa daqui vai ser mais voltada para a parte do custo fixo. E você também tem como usar o motor BI do BQ para poder explorar seus dados. Beleza, então como que a gente trabalha com esse tipo de dado? Como que a gente extrai insights usando eles? Eu só ver aqui algumas queries para a gente ver. Por exemplo, a gente quer saber o total de transações que tiveram por browser. A gente pode simplesmente pegar esse totals, que é um campo alinhado, pegar as transações dele, então totals.transactions, e pegar também a parte do browser, que é dentro do device. Então device.browser. E se a gente rodar esse cara aqui, vai ter justamente o que a gente pensou. Então você tem cada browser em ordem decrescente por total de transações. Então a gente vê que realmente o Chrome é o mais usado para acessar o site de merchant do Google. Uma coisa bem interessante também do BigQuery é que ele, antes de você rodar uma query, ele já te dá uma ideia de qual vai ser o custo, porque ele vai te falar aqui embaixo, nesse check verdinho, quantos bytes ele vai processar. E ele também consegue te falar se está certo ou não, antes de você rodar a query. Então, por exemplo, vou tirar esse R aqui do browser. Vai ser um campo que não existe. Se eu clicar nessa exclamação, ele vai falar exatamente qual o erro, então não existe esse campo. Na linha 4, elemento 18, e até apontar aqui. Então você não precisa rodar uma query para saber se ela está certa ou não. O próprio validador já te mostra, e você consegue resolver a coisa antes de rodar e esperar aquele tempo todo para descobrir que tem um erro nessa query. Lógico também, esse modelo está bem enviesado para um lado, que exatamente é o 1. Provavelmente nossos dados estão com uma alta simetria, isso é algo que tem que ser resolvido. Mas a intenção aqui é mostrar o quão simples é trabalhar com Machine Learning no BigQuery,
Você não precisa sair daqui, nem aprender uma outra linguagem. Você já consegue fazer um básico, extrair insights, usando própria ferramenta que o BigQuery te fornece.